Vamos lá, boa noite, pessoal, boa noite, Brasil. Estamos aqui em mais uma live, agora uma live diferente. Não é uma live de exercício especificamente muscular, mas um exercício da cabeça, tá? Então a gente está começando hoje uma live aqui sobre empreender na crise, tá? Então eu trouxe aí hoje dois profissionais e dois amigos, particularmente que são grandes amigos, pessoas que eu conheço há um determinado tempo. E gostaria de apresentar. Primeiro, deixa eu me apresentar, tá? Eu sou o professor Marcos Abílio, sou professor da CESP, Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, tá? E é isso aí. Trazendo essa nova proposta aí de empreender na crise. Como é que a gente pode saber empreender nesses momentos de crise, tá? Gostaria que os meus respectivos colegas se apresentassem aí. Hoje uma live aqui sobre... Vai, Marquinho. Primeiro você, os mais novos. Primeiro. Opa! Tá. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Marcos. Fala mais alto, Marquinhos. Trabalho com gestão de projetos. Oi? Tá baixo? Tá Um pouquinho baixo. mais, subir um pouquinho mais o som. Peraí. Tá me ouvindo agora? Acho que é o microfone aqui, não tá legal. Opa, Beleza. melhorou. Beleza, então, como eu estava falando, sou publicitário de formação, eu também tenho especialização em gestão de projetos, atuo na Selo Criativo, que é uma consultoria de marketing cultural. Eu mais dois amigos atuamos lá. Também atuo no Instituto Arte Ludic, no setor de desenvolvimento de projetos. E também sou social media do Cineroxy. E é isso. E eu trabalho também com produção audiovisual. E atualmente o cinema tá parado, né, por conta da pandemia. Mas essa é a nossa atuação. E só por questão de idade, eu tenho 32 anos. Isso foi importante. Tá bom. Meu nome é Daniel, eu tenho 37 anos, né, sou contador de formação. Eu gosto de falar que eu sou técnico em mecânica de formação. E depois fiz faculdade de Ciências Contábeis, então aquilo que se conhece como contador. Mas a minha especialização é controladoria, né, gestão de tributos, custos, né, e trabalho numa rede, num grupo de empresas do ramo de educação. Né? Agora estou contador nessa empresa. Né? É isso aí, galera. Gente, quando a gente fala sobre empreender, tá? Vou o que eu consultei, o que eu pesquisei no Google e um pouquinho do que a gente conhece também, tá? O termo empreendedorismo foi criado em 1945 pelo economista alemão Joseph Schumpeter. Segundo ele, empreendedorismo está ligado diretamente à inovação. Tá? O empreendedor é o responsável pela realização de novas combinações. Tá? Senhores, na visão de vocês, como é que a gente pode definir a pessoa, o empreendedor? Gostou dos senhores? Senhores, foi legal, hein? Definir o empreendedor, você fala o quê? Em características do empreendedor, é isso? Sim, características, a personalidade de uma pessoa empreendedora. Então, deixa eu perguntar aqui. Eu acho que não tem um perfil específico para empreender, entendeu? Existem comportamentos. Eu acho que o comportamento que ajuda muito no empreendedorismo seja uma noção maior do que quer, né, realmente com aquilo, qual tipo de empreitada que quer desenvolver dentro do mercado, se especializar em determinada área, isso é importante. Acho que ter uma noção muito grande de que empreender não é necessariamente se aventurar em algo que você vai simplesmente buscar a grana ali. Acho que talvez essa seja a principal característica, não é
eu acho que o empreendedor não faz necessariamente por dinheiro, né? Ele faz mais por um estilo de vida. Parece loucura, mas é um estilo de vida, porque ainda que o empreendedor ele sofra 2 vezes mais que um trabalhador formal, por N questões, porque ele é tudo, né? Ele avança em todos os outros setores, mas é uma questão dele encontrar mais sentido no que ele faz, no sentido profissional também. Ou unir uma paixão que ele tem em busca de unir uma paixão e profissionalizar essa paixão de certa forma, entendeu? Então eu penso que o empreendedor ele está em busca sempre de um sentido maior para o que ele faz, porque assim, por exemplo, pensar que a gente passa boa parte dos nossos dias, minutos, horários, enfim, horas trabalhando, prestando algum tipo de serviço, não é de se admirar que a gente busque algum sentido em busca de algum significado maior. Eu, por exemplo, eu pedi demissão de 3 empregos até os 28 anos, mais ou menos. E em todos eles eu enxergava essa necessidade de o que estou fazendo aqui, para que estou fazendo isso, para onde irei, entendeu? Então, até aquele momento eu me sentia à vontade de chutar o balde, posso dizer assim, e buscar algo que realmente eu quisesse fazer. Então é isso, eu penso que a característica principal seja buscar sentido no que faz. Eu penso de uma forma que, lógico que a gente constrói um raciocínio a partir daquilo que a gente vai juntando, né? A gente vai fazendo uma curadoria daquilo que a gente vai aprendendo e lendo. O empreendedor, ao meu ver, é aquele que ele propõe soluções, tá? Ele propõe soluções. E dentro desse aspecto, dentro desse molde que a sociedade põe, do empreendedorismo, não se tem idade. Eu estou velho para empreender ou novo para empreender. Empreender, primeiro, você tem que ter uma solução. Nós temos um problema na sociedade que as pessoas empreendem muitas vezes por necessidade, né? Corre-se o risco de, num certo momento, você conseguir suprir, né? Porque você encontra ali um nicho, algum desejo teu e você tem alguém disponível, ou alguém disposto a consumir aquilo que você propõe, seja bens ou serviço, né, ou produto, mas essa solução ela tem que ser algo duradoura, né? Eu gosto de 2 frases que eu ouvi do Nizam Narguanais, que é assim: pode ter certeza que foi o frio que descobriu o fogo, foi a distância que inventou a roda. E esse é um raciocínio muito interessante do empreendedorismo. Eu tenho um problema, ao meu ver, e eu proponho uma solução. Os grandes avanços da sociedade, eles nascem dessa necessidade. O grande problema é quando eu empreendo, né, enxergando o outro, observando o outro, fulano ganha dinheiro com isso. E eu muitas vezes me atiro olhando o faturamento sem entender que existe uma complexidade danada para que eu tenha um negócio, né? E eu acredito também naquilo, apesar de ter algumas vertentes que dizem que não, mas eu acredito sim também no funcionário empreendedor. Empreendedorismo não é isso, é aquele que propõe solução. Porém, você pode propor solução dentro da empresa de alguém. Você tem uma ideia, alguém tem um negócio, e você dentro desse negócio propõe algo para, muitas vezes, mudar o rumo, né? E esse negócio, às vezes, pode ser um conhecimento, uma ferramenta. Então, o empreendedorismo, ao meu ver, e aí eu finalizo, ele é aquele que propõe soluções, né? Seja uma solução para uma festa, que eu não tenho condição ou não sei fazer algo, e aí eu vou encomendar bolo, brigadeiro, né? Seja um presente, né? Eu tenho um problema na minha mão, eu preciso da solução, presentear alguém. Seja alguma coisa intangível, conhecimento, né? Fulano tem uma determinada questão, e você, com o seu know-how, né, ou com a sua expertise, como queira, você propõe, né, um caminho, apresenta uma solução para essa pessoa, para esse gestor, para esse empresário, e assim ser. Assim, a visão que eu tenho de empreendedor assim, na verdade, está mais relacionado à postura da pessoa, né? Como a pessoa entendeu? Porque, assim, normalmente o brasileiro, ele é um povo extremamente criativo, né? Eu acho que a postura empreendedora é você sentir qual é o problema e ou às vezes uma demanda, uma necessidade, e através dessa necessidade
você vai, oferece um serviço ou tem uma postura perante aquela necessidade, né? Amigos, vamos supor, vamos para a parte prática, tá? Dona Maria faz bolos muito bem, os bolos dela são elogiados, tá? Eu gosto de ir pro prático, tá? Dona Maria faz bolos, é extremamente elogiada, e aí ela decide começar a vender bolos salgados para fora. O que ela tem que fazer? Quais as atitudes, o encaminhamento, porque ela vai partir do zero, ela não tem... Ela sabe que o produto dela é de qualidade, e o que ela oferta tem um retorno legal, retorno, assim, das pessoas de elogiar o produto dela. O que ela pode fazer? Joguei a bucha. Quer começar pelo dinheiro ou pela ideia? Hein, Marcos? Então, à vontade, meu querido. Eu começaria primeiro pensando... Assim, eu começaria realizando uma pesquisa, que é a parte mais chata e a mais negligenciada de todas. Por que a pesquisa é importante? Porque talvez tem uma fase que antecede a pesquisa, que é você se livrar um pouco das ideias, sabe? Às vezes você se apaixona demais por uma ideia e talvez você tenha que dar um passo para trás. Às vezes não vira. Porque às vezes você está muito apaixonado por aquela ideia, mas aquela ideia não funciona naquele momento. Então, tem N fatores, mas o que eu pensaria para iniciar é uma pesquisa de demanda, uma pesquisa que a pessoa pode fazer de forma direta, perguntando para os familiares, perguntando para amigos. Se está vendendo um bolo, tem que pensar quais são os lugares em que tem mais concentração de pessoas, né? Por exemplo, é fácil a gente ter em mente, por exemplo, vender em lugares, por exemplo, saída de escola, saída de igreja, em alguns horários específicos, por exemplo, depois na hora do almoço, ou se não no final do expediente. Tem maneiras de se pensar em como você vai iniciar. Eu começaria fazendo uma pesquisa para saber se realmente tem busca naquilo, né? Inclusive, essa pesquisa pode ser feita já com um produto teste. Você pode começar fazendo um produto, faz um bolo e tal, e aí você vai ter uma pesquisa melhor dessa forma, né? Você vai pesquisar se as pessoas querem um produto específico e se elas querem aquele tipo de produto também. É importante você pensar dessa forma. Só que aí que tem uma questão, né, Marcos? Eu vou te cortar, que senão vai parecer debate, né? Parece o debate da CNN. E é um bate-papo. Mas é legal esse debate. Olha, fazendo um merchan de graça aqui. Na verdade, às vezes, eu gosto de... Tem um programa que eu acho fantástico, a minha esposa descobriu por acaso, que é o SOS Restaurante no Food Network, que é do grupo da Discovery. E ele mostra que muitas pessoas abrem um restaurante porque eles gostam de cozinhar alguma coisa. Sim. Né? Mas às vezes o público não quer essa alguma coisa. Fala, não, mas eu gosto de fazer esse prato, tudo bem, mas você não tem aceitação. Então, você tem uma ideia, você é apaixonado, mas existe uma coisa, você consome o seu produto, você tem que ver se tem mercado, é a questão da pesquisa. Exato. Né? E uma hora a pesquisa realizada, você com informação na mão, e eu gostaria até de falar essa questão de dados e informações um pouco mais para frente, aí você vê a viabilidade financeira disso. Eu acho bacana que, assim, na faculdade, não é a faculdade que faz isso. Na verdade, são as pessoas que estudam que elas tentam segmentizar, né? Segmentar. Ou ficar fracionando, para ficar mais fácil. Fala assim, não, eu sou de contábeis, eu cuido dos custos. O marketing a empresa, a ideia, ela é um conjunto de ciências, né? Você tem uma ideia dentro de qualquer área. O marketing, quando você tem falando um pouquinho uma estrutura maior, mas a Dona Maria se aplica a isso, né? Fazer a propaganda, mas assim, tem um custo, porque às vezes esse produto ele não é viável para o seu público. Você vai ter que mudar isso. Então, isso envolve dinheiro, isso envolve um pouquinho de estudo. Porque muitas vezes você tem um produto que ele é bom, ele é aceito, mas quanto mais vende, mais você está falindo. Então, é complexo, né? O problema é que no Brasil, como a gente tem essa questão de
a gente é um país muito criativo, mas a gente é um país muito criativo num determinado sentido, e a gente é muito preguiçoso para abraçar a teoria, né? Eu preciso ter a teoria, ou seja, eu preciso de informações, de pesquisa, para depois eu ir para a prática, porque senão eu sou um aventureiro. O surfista Carlos Bulli, para quem já teve aula comigo, sabe que eu fico dando exemplos de áreas diferentes, ele fala assim, você preparado, quando você se expõe Ondas preparado... gigantes, né? Isso. Ele fala, você preparado, se expõe preparado numa onda, você cresce. Despreparado, você pode morrer. E é isso que a gente vê muitas vezes acontecer no empreendedorismo, né? A pessoa, ela tem a vontade, o ímpeto, mas ela não está disposta ao que é se preparar para enfrentar o mar revolto, que é o mercado é um mar revolto, né? Perdão, Marcos. Então, mas é exatamente isso, porque foi aquilo que eu comecei falando, né? Daquele ponto que eu falei relacionado a empreender por uma questão mais emocional, de sentido. A pessoa ela faz aquilo porque gosta, e você interpretar o teu gosto para o mercado é uma outra questão, muito diferente, né? Então, lógico, tem a questão de gestão, a parte financeira, que é muito importante, mas você precisa conhecer as pessoas, né? É sempre importante você imaginar que o marketing, o que é o que vai fazer um negócio se manter, além da gestão em si, né? A gestão é importantíssima, mas você vender, você colocar o seu produto no mercado, ele tem muito mais a ver com relacionamento do que necessariamente só com uma questão orçamentária. Estratégia. Porque você imagina o seguinte, eu tenho 50 mil reais para você iniciar um negócio. Ele não tem sentido algum se você realmente não tiver as informações necessárias para você poder aplicar de maneira correta no seu mercado, né? Então, eu começaria fazendo isso, justamente pesquisa e a questão de entender como que funciona o jogo dentro daquele segmento é importante também. E toda a questão financeira é importante, de ticket médio, de como você vai se manter, se você consegue comprar os produtos para você vender também, porque sempre tem aumento. É bom lembrar que você está sempre na ponta lá. Então, por exemplo, se o mercado aumentou os valores, você vai ter que... Ou você vai comprar um produto de baixa qualidade, ou você vai aumentar os valores também, entendeu? As pessoas, elas estão acostumadas a comprar aquele produto por qual valor? Elas vão achar que um bolo é caro, se for mais R$5, se for R$10. E aí você tem que trabalhar também a questão de argumento, né? Explicar o porquê daquele valor, explicar o que você faz, até chegar num momento de diferenciação que é importante, né? E não deixar de estudar, porque você pode começar a fazer você começa a fazer um bolo e começa a virar, né? É por necessidade, né? Você tem, tô sem emprego há um bom tempo, ou o meu marido perdeu o emprego, né? Minha esposa perdeu o emprego e eu preciso preciso fazer alguma coisa. Ok, você vai começar a fazer, mas assim, aproveite os times, né? Os tempos que você tem também para melhorar, para estudar, para melhorar. Algo que eu falo muito da mecânica, porque assim, a mecânica, a minha vida trabalhando com carro, em concessionária, ela foi, e o Senai principalmente, ela foi fundamental para eu entender a importância do processo. Você não consegue montar um motor se você não tiver processos bem definidos. E você precisa estudar. A minha mãe, ela fala uma coisa que, assim, quando eu morava com ela comprava alguma coisa, ela fala assim, tá lá o Daniel lendo o manual. Porque, ora, é o que eu falo, a teoria na prática funciona. Se alguém estudou, botou lá, você tem que ler para entender o produto. Isso é parte do processo. E às vezes a gente quer ir para a prática sem entender. Também não pode ficar preso aos conceitos. Mas esse equilíbrio, que não é tão difícil encontrar, ele é importante. Começa a fazer bolo, está virando faturamento, ler é muito mais barato aprender com o erro dos outros. Você basta ouvir. Né? Basta ouvir. Do que você, eu aprendi errando. A gente vai errar, mas é importante a pesquisa, a melhoria. E hoje a gente tem um monte de ferramenta. Hoje a gente tem um monte de informação jogada, mas para que isso vire conceito, você tem que estar disposto, até humildade, se colocar como aluno, né? Eu faço bolo há 30 anos, mas talvez aquela pessoa que está há 5 no mercado, ela tem uma técnica que você não tem, que ela pode potencializar essa sua experiência. Então, a gente sempre se colocar aluno quando a gente ouve um profissional que estuda, né? Isso agrega demais, e a gente no Brasil tem uma dificuldade danada, né, de entender isso.
que a teoria na prática funciona. Ora, se ela é uma teoria, ela foi comprovada com uma prática, né? Olha a sua volta, né? O fato da gente estar sentado, existe uma lei da gravidade que foi descoberta pela prática, mas ela teve que ser provada por uma teoria, né? E a gente tem uma dificuldade danada de entender. Vamos para a atividade física, né? O professor de educação física tão estigmatizado fala assim, joga bola de futebol, galera, aula de educação física é futebol. O professor que ele está disposto a fazer isso, ele sabe que se ele não seguir o procedimento de fazer um aquecimento, nas primeiras 40 abdominais, ele ferra a lombar do aluno, não é? Então, existe um processo para se chegar a um condicionamento, né? Eu quero emagrecer, não adianta eu correr 10 quilômetros, eu vou aguentar um, né? Então, se você parar para pensar, sempre a gente precisa de um conhecimento para ir para a prática. E ter a humildade de, mesmo que você tenha um conhecimento... É o que a Vanessa falou aqui, né? De conhecimento do público, né, Daniel? Sim. Tem que conhecer o público, tem que pesquisar. Desculpe se o meia longa é mania de professor, começar a falar. Não, relaxa, não esquenta a cabeça. Eu corto mesmo. Eu quero pegar um gancho do Daniel aí, que é um ponto interessante, que é a questão de você validar algumas coisas que você faz, né? Pesquisas que você faz, e também não ficar preso a algumas crenças, né? E essas crenças, elas podem tanto ir contra ou a favor de você. Em que momento que ela vai contra você? Quando você imagina que assim, eu vou fazer dessa forma porque todo mundo faz dessa forma aqui, e aí eu quero ir na parte mais segura. Por exemplo, todo mundo começa empreendendo na parte de doces, vamos fazer um bolo aqui, bolo no pote, beleza. Vou fazer um bolo no pote desse sabor aqui, é seguro. Vou vender por esse valor aqui, é seguro também. Beleza, esse é um ponto. Agora sim, onde a crença ela poderia ser uma oportunidade? Quando você faz esse teste e aí você tenta fazer coisas diferentes. Pode ser um sabor diferente, pode ser um local diferente que você está vendendo, pode ser uma maneira diferente de distribuição, uma conversa diferente, uma maneira diferente de vender, entendeu? Então, acho que esse gancho interessante que o Daniel colocou, da gente fazer a pesquisa, mas não ficar tão preso na parte teórica, e ir para a parte prática e testar e ver o que funciona, e o que não funciona. E o Daniel pode até falar melhor do que eu, porque assim, você não vai ter um faturamento tão grande assim no início, isso faz parte do processo. Não adianta você achar que, agora comprei vários ingredientes, as pessoas estão comprando, e vai ter sempre pico de venda, enfim, acho que tudo é aprendizado, toda a informação, todo dado que você pega no início do seu projeto, do seu empreendimento é válido. Testes são feitos constantemente, então você não pode achar que, está dando errado aqui. Se está dando errado, você tem que pesquisar, por onde que estou errando? Qual tipo de conhecimento eu devo ter para eu poder melhorar a minha venda, o meu produto, a minha entrega, entendeu? Gente, você falou um negócio... perdão, Marcos, desculpa. Fala, Daniel, pode falar, desculpa. Não, segue o jogo aí, depois vamos não, pode falar, senão a gente perde o fio da meada. Pode mandar bala, fala aí. O Marquinhos estava falando da questão do faturamento, né? Tem a Luísa Trajano, né, dona do Magazine Luiza, ela tem uma frase que é muito interessante, ela fala assim, eu comecei empreendendo trabalhando, né? Porque eu conheci muitos empreendedores que assim, eu tenho um negócio, tá? O que você faz? Isso não só aqui no Brasil, não, tá? Você vê esses programas que eu adoro, o Sócio, que é um baita programa que você aprende demais, o próprio Shark Tank, que tem empreendedores lá que tem uma ideia maravilhosa, mas eles pisam na bola, de questão de misturar conta pessoal com conta da empresa e tal. Ela fala assim, eu comecei a empreender trabalhando, ou seja, ela era a primeira a estar no balcão. O brasileiro, eu falo brasileiro porque é a nossa pátria, né, onde a gente convive mais, mas a gente acaba vendo que isso é do ser humano. Ele abre um negócio, ele quer ter 2 funcionários lá para ele entrar às 10 e sair às 2. Meu querido, você é o que mais vai trabalhar. Aquele ditado que a nossa avó fala, né, o olho do dono que engorda o boi. Se você não for o mais interessado, né, e é complicadíssimo. Então, você tem que ser o primeiro a chegar, né? Se você não der o exemplo, e eu não sou empreendedor, tenho uma ideia, mas assim, eu tenho vontade, mas ainda preciso ter
uma ideia fomentada e recurso também, né? Fica complicado quando você tem... Fica complicado quando você tem, pode ser uma desculpa também, mas você tem outras obrigações na vida que exigem cuidado, né? Você tem que mensurar o risco. Mas a pessoa, ela quer empreender muitas vezes para se livrar da responsabilidade, e muito pelo contrário, quando você empreende, você tem mais responsabilidade. É um filho, é um cuidado, né? Não tem caminho fácil, não existe caminho fácil para nada, né? E você vai tentar, e você vai errar, mas precisa entender que empreender, você vai doar muito mais do que gozar, né, do tempo. E essa questão do faturamento, entre o dinheiro e acha que o faturamento é teu, não, o faturamento é da empresa. Se sobrar, né, você... Tem uma série na Globosat, vou fazer merchan de graça também, que chama o Pense Fora da Caixa. Fora da Caixa? Fora da Caixa, né, Marquinhos? Fora da caixa. Do Luiz do Brownie. Do Brownie. Eu fui no Rio de Janeiro só para comer o bolo desse cara. E ele trata com empreendedores, né, disso. Ele é o primeiro a entrar, entendeu? E ele dá certo por quê? Porque ele falou que ficou, acho que 3 anos, sem tirar um centavo. Aí quando fala, ele não recebeu salário, uma coisa é você ter o seu prolabore, o dinheiro do seu trabalho ali. Outra coisa é você tirar o lucro. São coisas diferentes, que nossos prezados amigos contadores muitas vezes não... Aí eu faço uma crítica à classe, né, sendo contador, deveria explicar e deixar isso claro para os empresários e empreendedores, né? Que assim, o faturamento não é seu, é da empresa. E olha que a gente apanha para o que eu ouço de piada, que eu já ouvi, né, em outras empresas, que você fala assim, o faturamento não é teu, é da empresa. Né? Você não pode tirar o dinheiro, calcular, eu faturei 300 mil, eu tenho direito de 15%. Não, você tem direito do seu prolabore. O lucro é se você pagou as contas, se sobrar, é teu. Entendeu? Então, existem complexidades que, outra hora, as pessoas não querem enxergar, outra hora, elas não sabem. Né? Por isso que eu volto ao ponto. O conhecimento, ele é fundamental. Ele é fundamental. Eu queria pegar até uma palavra que eu lembrei gente, agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Fala, Marcão, perdão, desculpa. É só para complementar uma coisa que o Daniel falou uma vez. Porque assim, fala aí. É que ele tinha falado uma vez que, tipo, a empresa é também... a empresa, se não me engano, ele tinha falado isso, eu esqueci qual é a descrição que ele falou. Mas ele falou assim, a empresa é o principal colaborador de tudo aquilo que você está fazendo, né? Então, ele é a empresa que precisa estar saudável nesse momento, né? E não misturar essa questão do dinheiro é muito difícil, é muito complicado, é realmente difícil, mas você precisa compreender. Eu lembrei dessa frase que o Daniel falou uma vez para mim. Antes do Marcos entrar, vou cortar ele de novo. Porque tem no Shark Tank, um cara que, uma empresa que chama, isso já faz um tempo, achei que é Kibones, um negócio assim. Se a pronúncia estiver errada, me perdoem. E o Shiba estava interessado em investir muito nessa empresa, ela era 100% vegana, então ela fazia aqueles negócio coxinha com carne de jaca, ketchup a partir de banana, e blá, 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 blá. E assim, me deu vontade de ir no lugar, fica ali, não sei se tem ainda, acredito que tem, porque eu dei uma fuçada no site outro dia, em Perdizes, em São Paulo. E só que assim, fazendo a conta, tinha faturamento, os custos e tal, e, mas o lucro não pode ser esse e tal. Aí o Shiba falou, vocês misturam a conta pessoal com da empresa? Sim. Então ele falou, olha, eu vou investir com condições. A gente separa as contas e vê a viabilidade. Porque às vezes o negócio é bom, mas você usa o dinheiro da empresa para... Você não pode usar o dinheiro da sua empresa para subir seu nível de vida. Você tem que ter essa clareza. É o que sobra. Perdão. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de fazer um paralelo e uma pergunta. Estou aqui para fazer pergunta, gente. Ao mesmo tempo que o povo brasileiro é extremamente criativo, a gente tem um problema. Que a gente tem muitas micro e pequenas empresas que fecham, assim, muito no prazo de 1 ano, que é um período relativamente curto. Aí eu mando a bola para vocês de novo. Por que isso acontece? Por que isso acontece tanto? Por favor. Quer começar, Mark? Bom, eu acho que é por incapacidade de gestão. Aí o Daniel pode falar melhor. Se eu for pensar um pouco dentro da minha área, né, em relação ao marketing, é falta de pesquisa
de análise de mercado, aquela coisa bem básica de análise SWOT, né? Que, para quem não sabe, é que a gente reconhece as forças e as fraquezas dos nossos negócios e oportunidades e ameaças. Eu acho que essa questão do ambiente, né, que é basicamente do que é formado a análise SWOT, de você conhecer um pouco o teu ambiente interno, ou seja, tudo aquilo que você consegue controlar, que são suas forças, suas fraquezas. O que você consegue controlar de suas forças? Se você tiver, por exemplo, você tem uma empresa, o que você consegue controlar? Tua gestão, tua entrada de caixa. Qual é a tua fraqueza? É falta de pessoas para trabalhar dentro daquela área específica, daquele conhecimento específico relacionado à parte financeira, à parte de marketing. Então, você tem que procurar um pouco mais essas informações para saber se é isso que está dando errado. Mas eu penso que é essa análise inicial que é mal feita de mercado, faz um efeito dominó que chega lá na frente, faz você, por exemplo, dar desfalques em caixas, por exemplo. Se você não fez uma análise boa de mercado, de viabilidade daquele negócio, consequentemente, você vai achar que tudo aquilo que entrar futuramente de dinheiro vai ser o suficiente para você custear outros gastos que você tenha que bancar, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho uma questão mais de mercado e da parte financeira. Acho que gestão financeira, acho que isso que faz o negócio quebrar. Viabilidade de negócio, relevância de negócio e a parte financeira. Isso somado, existem muitas empresas que estão muito tempo no mercado que elas já quebraram faz tempo também. Mas elas não fecham as portas porque a entrada de dinheiro com faturamento, ela mascara um pouco a situação real. Isso pode acontecer? Pode. Né? Como, se a gente pensar na empresa como um corpo, você pode ter uma doença grave e não perceber. Quando você vai no médico sentir uma dorzinha, você já está no estágio 4. Vamos usar até como uma analogia o câncer, né? Então, às vezes você vai não percebe na hora que o médico olha, já está nos finalmente, né? Sem você sentir. E o que seria esses finalmente? Às vezes é uma crise. Às vezes, eu olhei um comentário no Instagram, me perdoe, a autora, ela escreveu isso, você não quebrou pelo corona, e vamos entender assim, é um momento complexo, nos últimos 100 anos não tinha acontecido isso, né, nessa proporção nos últimos 20 anos, então é um momento crítico, porém, você já estava em crise e não percebeu. Né? Então, eu acho barato que todo mundo põe culpa no governo. E eu não estou defendendo o governo A e B. Foi o governo que me quebrou. Nós temos uma estrutura de país complexa naquilo que se diz em questão de tributação. Nós temos uma tributação alta, uma carga tributária muito alta. Mas essa carga tributária é elevada por dois motivos. Por sonegação e, lógico, por uma má distribuição dessa arrecadação. Esses são dois pontos. E muitas vezes a empresa, ela acha que sonegando, ela está tirando vantagem. Só que hoje, o Estado, né, quando a gente fala o Estado, a estrutura Ricardo do Estado... Eletro, né? Você tem tudo muito cruzado. Hoje o Estado tem mais informação do que na época da ditadura, com todos aqueles sensores, todo aquilo fiscalizado. Hoje você comprou uma barrinha de chocolate no Extra, o governo já sabe quem gastou, onde gastou e quando gastou. Então, não dá hoje para brincar, né? Primeiro que é imoral, é errado, é um crime, e você não pode usar a sonegação como estratégia de aumentar seu caixa. Então, você já está quebrado porque você adota uma estratégia errada. E aí você tem essa postura que a Luísa Trajano falou, que você quer ser patrão, você não quer ser empreendedor, que são coisas completamente diferentes. Então, você tem empresas muito tempo no mercado que não tem a menor condição de gestão, elas estão uma árvore podre, né? Só está esperando um vento forte para derrubar, né? E esse apodrecimento interno é a má gestão do dono, é a incapacidade dele enxergar que ele precisa se modernizar, e a modernização não é de equipamento, são em novas práticas. Eu não sou muito fã de termo de inglês, mas é o famoso benchmark, né? As boas práticas no mercado, aquelas que dão certo, não é? Que é ter um salário digno para o funcionário,
né, respeitá-lo, dar um equipamento decente, né, para ele trabalhar, né, ter processos para que não haja desvio, né, de recurso. Então, as empresas quebram não é por conta da carga tributária só, são vários fatores, né, o começo por oportunidade, ele não tem a humildade de ter um tempo para se aperfeiçoar. Né? Você pode ver que muitas pessoas que começam por oportunidade, mas vão buscar estudo, eles melhoram. O Luiz do Brown é um caso. Ele tem investidores, ele foi estudar, ele melhora as práticas, ele começava a cortar bolo na série mostra com cortador, aí o cara dá uma ideia de fazer um corte mais rápido, ele potencializa, é algo oriental, né? O Kaizen, a melhoria contínua, né? E tudo isso faz parte dessa estrutura. Se quebra pela arrogância de não buscar um conhecimento, pela arrogância de não ouvir profissionais, né? Que tem um conhecimento, mas estão no caminho errado, por N coisas. Perdão, Marcos. A Vanessa falou aqui sobre falta de orientação sobre gerenciamento, né? Uhum. Gostaria de saber de vocês como é que a gente pode buscar, hoje em dia, essa orientação sobre gerenciamento, porque muitas vezes a pessoa não gerencia nem a própria vida financeira dela própria, entendeu? E aí isso aí acaba refletindo, às vezes, no negócio que ela possui. Eu gostaria de saber a visão de vocês sobre isso. Eita, que eu vou ser preso hoje. Toda empresa tem um contador. Mas assim, eu sou um crítico eu tenho uma aluna, eu não sou contador de escritório. Então, eu tenho uma família muito querida que tem um empreendimento, que falou assim, Daniel, eu precisava de uma contabilidade. Eu indiquei uma aluna minha. Eu conheço o trabalho dela. Ela chama o profissional Lilian Lopes. Depois eu vou mandar o vídeo para ela. Porque o trabalho dela, ela chama o cara para conversar, mostra os números. Se o cara vai adotar ou não, é uma coisa. Mas assim, ela é uma contadora que ela tem esse sentido. E a gente percebe no mercado uma crítica que eu tenho à classe, que é isso, o cara é contador, mas mas o cara não manda. Então tem duas coisas. As pessoas precisam mandar as informações para o contador para que ele os dados para o contador, né, documento, para que ele gere informações para a tomada de decisão. Então, são os dois lados que têm que participar. Então, a forma de gerenciar vem do profissional que você já contratou para tomar conta da empresa, né? O Marquinhos já me utilizou num determinado ponto que ele não tinha. Eu falei, cara, não faz mais isso, ou faz isso. Não foi, Marcos? A gente trocou uma figurinha nesse aspecto. Por quê? Mas ele procurou um profissional que está disposto a passar e ele também tem que estar disposto a acolher a informação. Esse é um ponto. O contador ele tem que estar. E outro, hoje, nós temos canais de curso digital, né? A gente tem no YouTube pessoas toda hora, tem programa de televisão que dá dica toda hora, de que, mas é restaurante, cara, observa, que você sempre vai ter o cara falando, controle seu custo, né? Não compre demais, né? Quem é seu público? Isso tem de monte, toda hora. Mas eu vendo isso. Aí o cara fala que é casa de massas e vende comida árabe. Qual é a informação que você tem? Você tem um público que... Você não é uma casa de massas se o seu público pede mais comida árabe. Segmente, né? Traga um profissional... Taqueria com comida mexicana. Tem um aqui que tem uma maqueria com uma pizzaria. De repente, o público dele é esse, né? Mas, assim, é esquisito. Né? A não ser que ele tenha essa informação e venda. Mas a informação de saber quem é o seu público, né? E você tem hoje... E aí, basta. Você tem Senac, você tem o Sebrae. Mas eu volto assim, se você não tem tempo, você não tem desculpa, porque você tem um caminhão de informação na internet boa, programa de televisão bom. Eu falo para os meus alunos, né? Às vezes esse programa da Discovery é melhor que pós-graduação. Ele te dá ali o fio da meada, né? Na prática. Então, assim, não é desculpa nos dias de hoje falar que não tem informação. Você tem esses caminhos formais, mas você tem muita coisa boa se você tiver, como diz o Clóvis de Barros, for sutil e fino, que ele usa, né? Se você tiver a percepção aguçada, a humildade de falar, deixa eu ouvir o que esse cara tem para falar, você aprende. Assistindo televisão, você aprende. E aí, Marquinhos, você? Eu concordo. Não tenho. Eu acho que o Sebrae é um serviço que está aí há muito tempo e as pessoas podem buscar informação de forma gratuita até no site deles, entendeu? Eu acho que depende muito mais das pessoas buscarem essas informações, se organizarem para buscar essas informações, do que, não terem um acesso, mas quando eu falo acesso,
talvez o que possa aparecer seja, tipo, a pessoa não tem acesso a contratar um serviço específico para que as outras pessoas façam isso para elas, entendeu? Eu acho que esse é o mais complicado. Logicamente, que num cenário ideal, o empreendedor ele tem que ter outros especialistas para auxiliar ele. Mas eu acho que na parte inicial você tem que ter noção do que você precisa. Por exemplo, um dono de restaurante, provavelmente ele não estará tipo na ponta em questões relacionadas à parte financeira. Pode ser que tenha outras pessoas, que nem o Dani falou agora, de um contador. Mas ele precisa ter noção da parte desde a precificação até tipo o estoque e essas coisas, entendeu? No marketing é a mesma coisa. Então, a gente tem muitas informações gratuitas e acho que depende muito só da organização da pessoa que está querendo empreender para buscar essas informações. Primeiro, quais tipos de informações você precisa ter? Depois que você tem a noção do tipo de informação que você precisa ter, você precisa correr atrás dessas informações, entendeu? Acho que, assim, tem muita coisa posta aí. Eu coloco ainda a Endeavor também, que há muito tempo milita nessa questão de empreender no Brasil. Tem muito curso gratuito. Eu já fiz muito curso gratuito lá, assim. E a Endeavor, ela cobra pesado do empreendedor o estudo. Eles têm um processo de seleção dificílimo, a ideia tem que ser boa, e você lá é cobrado, você tem uma mentoria excepcional, as melhores cabeças do mercado, e você é cobrado para que você aprenda. Então, assim, você tem que estar disposto, você vai ter as ferramentas, as pessoas dispostas a trocar informação. Eles vão cobrar disciplina para que você estude. A gente volta sempre no mesmo ponto, né? Acho que a gente já chegou no nosso ponto de não romantizar o empreendedorismo, né, cara? Uhum. Esse negócio de, o cara é empreendedora, aquela pessoa é empreendedora, nossa, que diferentão que ele é. Não, tu vai passar dor de cabeça pra caramba, é angustiante, é chato, ansiedade, depressão, vai rolar. E é chato mesmo, mas assim, foi como eu falei no início, a gente tem muito a ver com o seu estilo, o seu entendimento de questões até existenciais, eu diria, porque não é simples, não é fácil, não é essas mil maravilhas que as pessoas colocam. Depende, assim, vai gerar estresse, e se você não buscar informações, não se autogerenciar, você vai se frustrar. Isso vai acontecer. E se isso acontecer, para mim, o pior cenário é você largou o emprego formal, você vai empreender e volta para o mercado formal. Esse é o pior cenário que você pode ter. Esse é o pior cenário. E tem uma questão, é muito fácil você ver que paixão só não resolve no empreendedorismo. Vê clube de futebol. Em nenhum lugar. Vê clube de futebol, como ele tem mais paixão. Entendeu? Pessoal, deixa eu levantar outra lebre aqui, outra polêmica. Se tiver pergunta. Na verdade, eu gosto de polêmica. Na verdade, é o tema da nossa live, né? Que é empreender na crise. A gente está passando por um momento totalmente atípico, né? E a gente vê, ao mesmo tempo que a gente vê um monte de gente quebrando, a gente vê um monte de gente começando negócios novos. Qual a visão que vocês têm disso? Como é que a gente pode, de repente, agir de acordo com uma situação dessa? Porque as crises, elas são assim, elas acontecem teoricamente do nada, ou vão dando pistas, mas nesse tipo de caso, ela... O que vocês podem falar sobre isso? Eu tenho um exemplo que é assim, eu acabei virando síndico do prédio onde eu moro, né? Eu tinha jurado para mim que nunca mais ia assumir esse tipo de coisa. Cilada, Bino. Mas tem uma coisa, nós fechamos, vou dar um de político aqui na época de campanha, nós fechamos no prédio, houve uma assembleia, a gente precisava fazer uma reforma substancial, né, para resolver um problema, e o tipo de problema assim, a antiga gestão falava assim, deve ser muito caro. Ok, quanto é caro? Qual é o preço para resolver um problema? E qual é o tamanho desse problema? Porque eu não posso negociar, por exemplo, o não fechamento do buraco no casco do navio. Né? Dá para negociar? Não dá.
tem que resolver o problema. E nós fechamos um orçamento razoavelmente grande, né, na crise. A crise é um lugar, é o momento para se fazer grandes negócios. E olhando para trás, eu comprei um carro justamente pegando uma taxa muito boa em momento de crise. Então, é o famoso vender lenço, enquanto um choram, tu vendem lenço. O que não é aplicável nessa época, porque muita gente está morrendo por uma doença, né? E isso é um ditado popular, mas fica até ruim usar nessa época, porque tem muita gente perdendo vidas, muitas vezes por irresponsabilidade, por falta de gestão. Mas em crise você tem grandes oportunidades. Se você se preparar, volta a frase do Carlos Bulli, né? Se você estiver preparado, você se expõe, você cresce. Então você tem, como, por exemplo, o mercado digital. Tem uma das juradas do Mestre do Sabor, acho que é Kátia o nome dela, é um restaurante, ela teve que se reinventar e fazer delivery. Com a mesma qualidade, eu sou fã da Kátia do Casa da Vila, que eu estou dando dica de restaurante em Santos. A Casa da Vila ali na Prudente de Moraes, ela ficou fazendo delivery. Uma comida de excelente qualidade, né? Ela tem formação, né, internacional, teve que se adaptar. Quando o seu produto é bom e você tem informação, a crise pode ser um momento para você ampliar o seu negócio. Não só mudar, nem mudar o segmento, você amplia, você atua em duas frentes. Então, mas o que te faz ser diferente numa crise, né? E eu tenho o Nizam Guanais fala, o Brasil vive em crise, né? Então, nós somos especialistas em crise. Entra governo, sai governo, a gente sempre está em crise, né? Por um problema aí de base, né? De educação. No Brasil não se ensina gestão, né? Nos Estados Unidos, você dá de presente para as pessoas título de investimento. Aqui você dá tênis, você fala assim, ganhe seu salário para comprar, lá ganhe seu salário para investir. São culturas diferentes. Eu não acho os Estados Unidos o padrão de tudo, mas algumas coisas você tem que relevar. Então, a gente precisa ter uma educação de base que ajude a gente a planejar, a ter um olhar de longo prazo, né? E muitas vezes, para você implantar essa ideia, é dificílimo. Volta à questão do prédio. É dificílimo. Você convencer as pessoas que é muito melhor você sair da água, olhar para frente, né? E falar assim, olha, passando esse mar, tem uma praia. Mas isso é com planejamento. E muitas vezes, eu vou dar aqui, não tem problema, nosso prédio de 3 andares, nós tivemos que cortar a faxina, o que a gente fez? A gente lava a garagem. Eu não tinha... Ou a gente amplia o custo, o preço do condomínio, ou a gente põe a mão na massa. E no empreendimento, muitas vezes, é botar na mão na massa até que você tenha recurso suficiente para terceirizar. Então, assim, se você não está disposto a trabalhar, se você não está disposto a botar a tua cara a tapa e buscar conhecimento, a crise ela só vai fechar, né, concluir aquele livro que já estava para ser fechado há muito tempo. Se você tiver preparo, claro, passando um momento de angústia, e aí eu concluo, né, você respira fundo, e aí você pode ter um gás aí para continuar. É bem isso mesmo, né? É exatamente isso que o Dani falou. Eu acho que a questão de você se planejar é muito importante, né? Planejar tudo que pode dar errado. Acho que a gente tem uma cultura de, vamos começar algo pensando positivo. Cara, é a primeira crença que tem que se acabar dentro de um negócio, porque não existe isso. Novamente, voltando à questão de análise SWOT, você analisa lá tudo que pode dar errado através das ameaças. Possíveis ameaças. Você pode colocar... Ninguém imaginava que poderia ter uma pandemia, logicamente, mas acho que os negócios estavam mais estruturados em relação à gestão, eles sofreram menos. Lógico, tem a questão de distribuição. Se você é um restaurante e você depende muito, muito, muito da presença das pessoas, você vai ser impactado. Mas existem negócios que sempre funcionaram de forma digitalizada, ou funcionam sempre com delivery. Então, eles sofreram menos do que outros negócios, né? Eu penso que a questão de você planejar, inclusive planejar riscos, né? Que é uma disciplina dentro da gestão de projetos, tem o gerenciamento de riscos, é algo muito importante, né? E planejar riscos seja desde você contratar um seguro, se for possível, até você ter reservas estratégicas de dinheiro, enfim, né? Manter
manter créditos, né, disponíveis em instituições financeiras, ou seja, não se endividar, não estar negativado quando surgir, por exemplo, esse tipo de situação, né? E é isso. E outra coisa que nem o Marcão colocou também em determinado ponto, que se você for um mau gestor pessoal das suas finanças, fatalmente você vai ser um péssimo gestor profissional. Porque, assim, não tem como você desmembrar a pessoa. É a mesma pessoa, cara. Você está atuando só de formas diferentes, mas é a mesma pessoa que está ali. Então, você precisa se reeducar. E uma frase específica que eu tive conhecimento ontem, que eu acho muito importante aqui dividir com vocês, é vocês direcionar o seu comportamento ao seu objetivo, né? Você desenhar hábitos que vão de encontro com os objetivos que você está buscando. Sim. Então, se você precisa ser mais disciplinado, você vai precisar buscar hábitos de disciplina para que o seu negócio se beneficie também do seu comportamento. E falando de crise, algumas crises, às vezes, elas são colocadas pelos seus concorrentes. Exemplo, né? Quem imaginava que o maior concorrente da Globo é o celular. Netflix, assiste filme aqui. Né? Grandes redes vão tendo perdas, por quê? Porque hoje você tem o Prime Video, que é do Amazon, não é? Sim. Me corrija Aí você tem a Netflix, você tem o Fox Premium, aí você tem esses streamings, que há muito tempo já tinha, né? Há muito você já tinha streamings, que hoje são os grandes concorrentes. A Globo hoje, ela fala assim, olha, ela solta o episódio da novela antes no Globoplay, né, então, às vezes, alguns concorrentes impõem a crise, te impõem. Não estou fazendo juízo de valores, mas, por exemplo, no caso do 99 do Uber, táxi, eles dominaram o mercado de muito tempo, não se aperfeiçoaram, não tiveram um aplicativo próprio para que a pessoa, vem alguém, pum, engole. Mas é essa dor que o concorrente te impõe quando ele põe a crise no teu negócio, né? Antecipe, na hora que você tá, o Pelé, ele deu uma grande lição disso, né? Parar na alta você para e reavalia uma nova possibilidade. Na alta, se você tem curso, e sempre investir em pesquisa, porque às vezes alguém que você nem conhece, tá com uma baita de uma ideia e tá construindo algo que pode derrubar o teu negócio. E aí, como é que fica? Então, existe a crise agora, de uma mudança de comportamento, que se chama novo normal, mas existe às vezes a crise que o teu concorrente, ou um concorrente que você nem conhece, impõe, né? Então eu sou fã disso, hoje você tem o Spotify, Daniel, tem um monte de coisa que te ajuda, né? aí a gente pode entrar também, eu vou usar um exemplo do esporte, o livro do Bernardinho fala muito disso, às vezes, que eu acho que pode ocorrer também, não só na crise, mas na alta também, que a gente acaba entrando na zona de conforto. Opa. Né? E a zona de conforto é um lugar tão legal que não cresce nada lá. Entendeu? Você estagna, você acha que você está por cima e, na verdade, tua concorrência está vindo toda em cima, né? Sim. Esse ponto que o Dani colocou é muito importante em relação a você perceber como que houve uma mudança na lógica do mercado, né? Eu acho que o consumidor passou a internet por si só, ela é uma grande mudança na lógica do mercado. Porque, assim, o processo de compra, isso é muito importante para quem está vendendo um serviço, um produto, ele mudou por completo. Porque, assim, antes você ia até um marketplace físico. O que é um marketplace físico? Os grandes centros das cidades. Ali você chega, ali você vai escolher uma loja específica para você entrar. Você entrava, vamos supor, na Casas Bahia, você perguntava para o vendedor sobre um produto específico, ele te explicava. Hoje em dia, e há muito tempo já é assim, você acessa essas informações do site, você lê as especificações dos produtos, você já sabe o que vai comprar. Se você precisa comprar de forma física, você vai de forma direta lá e é isso que eu quero comprar. Eu já pesquisei e é isso. No máximo, você vai negociar uma condição de pagamento. Então, a lógica do mercado como um todo, ela mudou porque ela deu mais poder para o consumidor. Isso é importante. Você precisa estar pronto para vender o tempo todo. Isso é importante da gente colocar, porque as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, se você estiver mais pronto para vender, mais pronto
tendo produtos mais prontos, tendo uma comunicação mais pronta, você consegue amenizar esses períodos de crise, né? Eu vi que muita gente, por exemplo, correu atrás de aprender a transmitir online. Eu, inclusive, também, eu não tinha esse costume de transmitir online, apesar de ser algo que faz parte da parte do meu conhecimento, enfim. Mas eu não transmitia online, eu acho que era algo muito específico. Hoje virou uma necessidade, né? O fato de eu trabalhar com produções culturais e artísticas, isso também gerou uma necessidade dessas pessoas, desses agentes, desses trabalhadores, também de conhecerem os streamings para poder mostrar seu trabalho. A internet e as redes sociais, principalmente, elas possibilitam que as pessoas mostrem seus serviços e não que outras pessoas venham até elas. Então, existe uma postura aí mais ativa hoje em dia em relação a você estar no mercado, a você empreender, do que tempos atrás, né? Então, eu penso que é isso. Eu penso que a gente tem mais poder de fala, e eu coloco uma coisa muito interessante, que é todos nós temos um poder de sermos produtores de conteúdo, né? Ver o Marcão. O Marcão sempre foi uma pessoa que sempre foi muito popular, mas a gente está conhecendo um pouco mais do trabalho do Marcão através das redes sociais agora, entendeu? E eu também faço, o Dani também faz, enfim, todas as pessoas que têm sempre algo a passar. Então, eu enxergo isso como uma oportunidade. Eu acho que você não precisa necessariamente que as pessoas venham até o seu perfil de rede social e te pergunte quanto que custa um produto específico. Não, você pode colocar isso, né? Ó, eu estou comercializando tal produto, tal serviço, e eu tenho E hoje em dia o preço não é tão importante quando você fala de conteúdo. Não é, eu também acho porque que você não mensura o quanto ele te dá de ganho, né? Exato. Existem outras questões, até para quem está começando a vender agora, não existe para mim estratégia mais poderosa do que produzir conteúdo. Produzir conteúdo é a estratégia mais poderosa, porque você consegue entregar algo para as pessoas antes que elas te perguntem. E produzir conteúdo é um processo de venda. Você está vendendo nesse exato momento que você está produzindo conteúdo, sem dar voz de comando. Compre, não precisa. Mostra o que é o seu serviço, o que é o seu produto. Conte histórias, cara. Por que você começou a vender bolo? Por que você fez isso? As pessoas gostam de se conectar com essas histórias. Daniel adora contar história, porque é uma maneira muito forte de se conectar com as pessoas. É uma maneira muito forte de se conectar. Então, a gente tem que pensar dessa forma. A gente tem ferramentas, mas o que falta talvez seja o conhecimento e tempo para aprender, mas a gente tem ferramentas para empreender, para empreender ideias, inclusive, né? Eu tenho um tempinho para contar um grande exemplo de empreender na crise, Marcão. Você tem 30 minutos. Ó, eu tenho uma hora já de live, hein, gente? Tá? Mas tá rendendo, tá bom o papo. Deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho, Daniel. Só para não perder o fio da meada, a Ana falou aqui, a Ana Mello, falou assim, ó, quando você vende com qualidade é sempre lembrado e indicado pelos seus próprios clientes, tá? E a Vanessa falou que a crise acaba gerando movimento. Sim. Nós nos conhecemos por causa da Sagrada Família, um grupo de jovens há 25 anos quase. Nós éramos uma paróquia, nosso grupo ele não tinha. Hoje eu vou falar tudo mesmo. Nós não tínhamos. Gosto disso. Nós não tínhamos apoio financeiro da igreja, né? Nós éramos tidos como as ovelhas negras. E era gostoso de ver como a gente chegava, tinha um evento, né? Para quem não sabe, na pastoral tinha um evento Gincana Vocacional, que a comunidade ficava, os grupos de jovens ficavam lá 2 dias no Colégio Santista, normalmente era. E assim, nós parávamos aquele ginásio, porque a gente empreendia na crise, nós não tínhamos recurso, e chegou a gente tinha os melhores gritos de guerra. Pode perguntar para qualquer um aí que entrar, que tiver alguém da época da PJ, vai falar. E uma vez eu tive uma ideia, falei, caramba, seria tão legal a gente ter tipo confete. A gente não tinha dinheiro nem para comprar o pastel na época do ensaio.
Todo ensaio do Gritos de Guerra, a gente levava uma sacolinha de papel picado. Rapaz, aquilo nós enchemos uma caixa de para-choque de carro, que é grande, tamanho de uma porta, de papel picado. Meu, aquilo deu um efeito no ginásio, era uma loucura. Mas tinha muita entrega, tinha muita dedicação. E a gente estudava, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vamos ajustar. E tinha um comprometimento. Eu acho que na crise, lógico que a criatividade, procurar soluções, mas você tem que ter uma equipe comprometida. Isso serve para quem é empreendedor, isso serve para quem é gestor. Né? Se você não tiver uma equipe comprometida, porque você tem trabalho e emprego, né? E as duas coisas, elas não necessariamente estão juntas. Tem gente que quer emprego e não quer trabalho. Mas quando você tem um pessoal que precisa do emprego, todos nós precisamos de renda, mas ele quer trabalhar, ele quer aprender, ele quer crescer, aí é sucesso. Porque você tem o suor, você tem a disposição de aprender. Nós, na Sagrada Família, era um exemplo de empreender na crise. Não tinha recurso que a gente fazia, inventava. Pintava, quanta gente que nem era da igreja ajudava. O Orlando, que pintou aquele bandeirão, fez um trabalho magnífico, deu um degradê gigante, estava desempregado, usou o tempo dele para nos ajudar. Tanta gente boa, não quero citar nomes, porque você acaba esquecendo alguém, acaba sendo injusto. Mas todo mundo, de alguma forma, colaborava, todo mundo se empenhava, e a gente não tinha recurso, e a gente era referência, né? Então, empreender na crise, não necessariamente é gerar um faturamento, mas gerar algo, né? Gerar um produto, que é o quê? A lembrança, o legado. Essa é a palavra, é o legado. Crianças, estamos indo para 1h05 de live, tá? Gostaria das considerações finais. Se vocês quiserem passar a mensagem, se vocês quiserem passar aí, fiquem à vontade. Só falar que semana que vem, além das lives de ginástica no Instagram, tá? Estou programando também uma live com nutricionistas, já que é um momento que muita gente está comendo um pouquinho mais, está com uma crise descontando na parte da alimentação, então a gente vai ter uma live com nutricionistas falando sobre esses problemas alimentares e tudo mais, algumas curiosidades, algumas informações importantes, tá? Fiquem à vontade aí, e desde já deixa eu agradecer aí a oportunidade e a palavra de vocês, que eu acho que foi de muito valia aí para muita gente aí, tá bom? Que às vezes de repente quer montar um negócio, ou já tem um negócio e de repente quer melhorar, e às vezes esse conhecimento, acho que o conhecimento tem sempre que ser compartilhado, tá? Então a visão é essa, e gostaria, por favor, que vocês explanassem aí o que vocês quiserem aí agora, aproveita o momento. Eu tocaria na questão relacionada a romantizar o empreendedorismo, porque eu acho que acho que esse é o ponto mais delicado da coisa toda, entende? Porque assim, empreender é importante. A gente sabe que boa parte das empresas que empregam no país são formadas por pequenas e médias empresas. Empreender não é algo fácil. Mas, assim, acho que tem muito a ver com o próprio profissional, com a pessoa em si, né? E buscar conhecimento é o mais importante, porque dentro desse contexto inteiro, o tempo ele acaba sendo mais importante que o próprio dinheiro. Então, o tempo que você vai despender para fazer um curso pode ser gratuito, não tem problema. Você pode entrar em algum site, que a gente falou, em Endeavor e Sebrae, tem cursos gratuitos lá. O tempo que você vai utilizar para você ler, o tempo que você vai utilizar para você fazer uma atividade física e uma meditação, que vai contribuir com o teu aproveitamento nos estudos, consequentemente, vai melhorar teu aproveitamento no trabalho também, e vai diminuir o nível de estresse e de ansiedade, ou seja, está tudo relacionado. O teu entendimento em relação ao mercado, ao segmento que você está trabalhando, algumas ideias funcionam melhor em algumas regiões, em algumas cidades, outras não, então não dê murro em ponta de faca, e consuma pessoas melhores que você nessa bolacha toda, não. Quero live 2. Opa! Tem muita coisa para falar ainda. Vingança. O Marcos falou do Marcos, da questão da educação física, mas quem conhece o professor Marcão vê o quanto ele é dedicado desde a época da faculdade.
Então, ele é uma das provas que, assim, quando você é dedicado e você se dispõe a estudar, né? A questão pode falar uma coisa ou outra, a gente não pode não ir muito bem, mas quando você se propõe a estudar, você é um profissional melhor. E uma coisa que eu tenho dele como exemplo, que eu acho que bons empreendedores e profissionais têm, é o profundo respeito pelo seu cliente. Seja ele um cliente interno, seja ele um cliente que está consumindo o seu serviço. Cliente não tem nada a ver com pagamento. Cliente tem a ver com que consome o seu serviço. Então, isso eu acho que é o ponto fundamental, é respeitar o seu cliente. Quantos lugares a gente vai que a gente não é respeitado? Né? Que você leva um negócio, parece que a pessoa está fazendo um favor em te atender. Então, se você está disposto, tem um local, você tem que respeitar o seu cliente. Respeitar não é bajular, é respeitar, ouvir, para que você, mesmo se for um serviço, ofereça o melhor que você pode. Né? O Marcão, ele é um exemplo disso. O carinho que ele tem pelos alunos, né? A preocupação dele nessa quarentena de continuar distribuindo conteúdo de qualidade para o público dele, que a gente sabe qual é, né? E tem um respeito tão grande que ele traz pessoas de áreas diversas para comentar assunto, para quê? Para oferecer para os alunos dele, pessoal e outras pessoas que queiram, mas mais focados os alunos dele, um conhecimento diversificado. Isso é respeito, isso é empreender, né? E empreendedorismo, como o Marquinho falou, e eu sou fã do Marquinho, não sou pago para falar bem dos outros, não, mas eu sou fã do Marquinho pela profunda dedicação. A gente pagou um dinheiro para ele por fora, viu, gente? Eu estou checando o celular se já caiu. Me faz perder o fio da meada, danado. Mas a questão não pode ser só dinheiro. O Nizam Guanais, numa palestra, ele falou isso, que eu ouvi essa história dele, que uma freira estava atendendo umas pessoas numa região bem remota, doentes, tal, às vezes sem recurso, e chegou um empresário lá que ia levar um recurso para ela. Ele falou assim: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela olhou para ele e falou: eu também não, meu filho. Eu também não. Então, empreender não é necessariamente, em algum momento é por subsistência, mas depois não é. A grande parte não é. É a paixão que você tem, mas essa sim, a paixão sempre enraizada com conhecimento. Senão é aventura. E aí, quando você se envolve nisso, você compromete outras pessoas. Lembra que o empreendedor, quando ele começa a contratar, ele tem famílias embaixo dele. Eu falo isso, que o contador, quando ele assina o balanço, ele está dizendo que aquela empresa que tem famílias que trabalham lá podem contar que ela está digna. Então, é uma responsabilidade que você tem. Então, o empreendedor tem que ter um cuidado, que quando ele opta em sonegar como estratégia de gestão, ele compromete famílias que fazem planejamento dos filhos, que compromete, muitas vezes, a saúde de pessoas que precisam do recurso dele, pai, mãe. Então, existe uma coisa muito maior do que ganhar dinheiro, né? E, para finalizar, deixo uma frase também do Nizam, que eu acho fantástico, né? Que a vida é uma pista de aeroporto, né? Ela liga o nada ao nada, ela só faz sentido se você voar. Essa é a vida. Profundo, hein? Gente, quero agradecer as pessoas que assistiram essa live, tá? Que participaram, que interagiram, quem às vezes não quis interagir. Um abraço aí para todo mundo que vai ver depois também, que tem muita gente que vai acabar vendo depois, tá bom? E fica aí o agradecimento aí ao Marcos Vinícius, ao Daniel Rocha também, tá? Vocês querem... fala aí Instagram de vocês, para aí, caso o pessoal queira seguir vocês, de repente quiser perguntar alguma coisa depois, sei lá. Tem que consultar as bases aqui, que eu não lembro. Eu vou colocar. Eu trabalho com consultoria de marketing cultural. Na verdade, todo marketing é cultural, eu sempre explico para as pessoas, mas nesse caso, o marketing cultural que eu trabalho é para produtores culturais e artistas independentes, e também instituições, enfim. Então, selo ponto criativo é o perfil. E lá eu comecei a fazer uma série algumas semanas, chamada Mapas do Produtor, que basicamente são ferramentas de gestão, bem básicas, assim, mas que vai funcionar para qualquer tipo de negócio, de segmento, né? Então eu falo sobre 5W2H, sobre Canvas, Design Thinking, essas coisas. Muito bom.
Tem 7 aulas lá no nosso YouTube, mas o link tá lá no Instagram. A galera pode seguir lá e dar uma olhada. Qual é o Instagram? Selo.criativo. Selo.criativo. Isso. O meu, eu vou dar o pessoal, que é Daniel.Rocha14, porque os meus profissionais, a gente está nesse momento de quer empreender, mas a gente está vendo o que empreender, né? Então, não vou passar algo antes de estar fundamentado. Sem pressa. Posso cair na pressa. Se eu não estiver confiante para colocar aquilo que me represente, não adianta. Mas eu tenho o meu pessoal, Daniel.Rocha14, alguns projetinhos paralelos, como um podcast sobre o luto, tem no Spotify, que eu conheci pessoas bacanas que viveram um luto de uma pessoa querida. São, por enquanto, 3 episódios. A gente vai soltar a segunda temporada aí contando alguns causos aí legal. É legal referente à relação não luto, no Spotify. Luto, né? Eu conto a minha história pessoal. Luto. Aí tem duplo sentido, né? O luto e o luto por continuar vivendo. Né? Então eu conheci algumas pessoas de histórias essas histórias que vão conectando a gente. Então tem esse projetinho paralelo. E como sou da área de negócios, dúvida, não faço imposto de renda, tiro dúvidas de imposto de renda, pode procurar. Beleza. Gente, agradeço novamente a participação do Marcos Vinícius, a participação do Daniel Rocha. Grandes amigos, muito obrigado aí pela contribuição. E agradeço também a participação de... Frisou. Voltou. Valeu, gente. Fala de novo que travou. Travou, Marcão. Você falou que aí, cara. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau.